Aí, galerinha, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, certo? E hoje nós vamos ao que realmente interessa, que é a resolução de exercícios. Nós vamos começar aplicando o fator comum em evidência e fatoração por agrupamento. A grande questão desses exercícios é a seguinte, que nem sempre vai estar dito qual método nós vamos aplicar. Então, aí nós vamos ter que pensar um pouco, fazer algumas tentativas até o método realmente se encaixar. Beleza? Então, vamos. A letra A, ela fala o seguinte, é 10x mais 10y. Essa daqui é uma questão bem facinho, né? Então, eu consigo observar o seguinte, que essa expressão, né, esse fator, ele tem algo em comum, que no caso é o número 10. Então, pela aplicação do método, o que eu vou fazer? Eu vou transcrever essa expressão, certo? Eu vou transcrever essa expressão que é 10x mais 10y, certo? E aquilo que é em comum a esse termo quanto a esse outro termo, no caso é o número 10. Então, eu vou dividir esse lado por 10 e esse outro lado por 10. Então, o número que eu coloco no meu denominador, ele é o meu fator em comum. Então, sempre eu vou colocar ele aqui, que ele vai multiplicar alguma coisa que vai estar entre parênteses. Então, olha só, 10 dividido por 10, olha só aqui, ó, 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes x, x. Então, é como se eu cortasse ele aqui, ó. E resultou em quê? Em x. Esse sinal de mais eu vou transcrever e fazer a operação aqui, ó, 10 dividido por 10, 1, 1 vezes y, y, como se eu cortasse ele bem aqui, ó. Então, ficou o y. Então, aqui, essa expressão está fatorada e o método aplicado foi fator comum em evidência. Olha só, se eu for aplicar a propriedade da distributiva aqui, ó, 10 vezes x, 10x, mais 10 vezes y, 10y. Então, aqui está fatorado, beleza? Agora, vamos resolver essa letra B bem aqui, ó. Como é que é a aplicação? Vou transcrever essa expressão, vai ficar, ó, a elevado ao quadrado que multiplica x, mais a vezes b vezes x. Essa expressão bem aqui, tanto essa, ela tem algo em comum, que é o a. Aqui eu tenho a e aqui também eu tenho a. Nessa daqui eu tenho x, nessa outra aqui também eu tenho x. Então, eu tenho dois algarismos que é o meu fator comum em evidência. Então, eu vou dividir esse lado aqui, ó, por ax e vou dividir esse daqui por ax. Sempre eu vou dividir quando tiver um número elevado ao quadrado e quando tiver um expoente e o outro não tiver um outro expoente, sempre eu vou procurar o que tem o menor expoente. No caso aqui, o a está elevado a 1 e o a aqui está elevado ao quadrado. Então, o 1 tem um expoente, esse a tem um expoente menor do que esse a elevado ao quadrado. E aí eu faço a operação. Mas olha só, eu vou pegar essa expressão e reescrever ela bem aqui nesse cantinho, ó. A elevado ao quadrado, vocês concordam que é a mesma coisa que a vezes a? Então, vou escrever aqui, ó, a vezes a, que é a ao quadrado. Multiplica o quê? O x. Está dividido por quem? A vezes x, que está dividido por a vezes x. Olha só, a dividido por a dá 1, então vai embora. X dividido por x, que também dá 1, então vai embora. Então, resultou em quê aqui, ó? Apenas o número a. Então, olha só, a expressão que eu coloco no denominador é o meu fator em comum. Então, ficou ax, que vai multiplicar alguma coisa que eu coloco entre parênteses aqui. Então, nessa expressão, a gente viu nesse cantinho que ela resultou apenas no a. Então, é como se isso daqui fosse embora com esse e esse daqui fosse embora com esse, beleza? Fazendo uma outra ressalva aqui, ó. A elevado ao quadrado dividido por a é uma divisão de potência. Numa divisão de potência, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 2 menos 1, 1. Por isso que resulta apenas no a bem aqui. Beleza? Esse sinal de mais eu vou transcrever, olha só, transcrevi ele ali. Agora, eu vou efetuar esse cálculo bem aqui, ó. A dividido por a é 1, x dividido por x também é 1, ficou apenas o b. Então, eu vou bem aqui e escrevo o b. Então, olha só, eu fiz a fatoração também dessa outra expressão por fator comum em evidência, beleza? Vamos para mais um exercício.
Olha só, 24 vezes x elevado à quinta, menos 8 vezes x elevado à quarta, menos 56 vezes x elevado à terceira. Olha só, eu vou começar fazendo a análise apenas das letras, certo? Então, se lembra que eu falei, ó, toda vez que nós tivermos, né, um algarismo, né, no caso, um algarismo elevado a um expoente, sempre eu vou fazer a divisão por aquele que tem um menor expoente. No caso aqui eu tenho x à terceira, x à quarta, x à quinta. Então, o menor expoente é o quê? O x à terceira. Então, eu vou dividir isso daqui, ó. Opa! A aplicação do método é reescrever primeiro, né? Então, nós vamos aqui, ó, 24x elevado a 5 menos 8 vezes x elevado à quarta, menos 56 vezes x elevado à terceira. Então, eu vou dividir todo mundo por quem? Por x à terceira. Então, aqui eu vou dividir por x à terceira. Aqui também eu vou dividir por x à terceira. E aqui também eu vou dividir por x à terceira. E eu vou colocar bem aqui embaixo agora, ó. É igual, certo? Então, o x à terceira ele é um fator comum, que ele vai multiplicar uma expressão que vai ficar entre parênteses. Mas olha só, observa bem, não só apenas o x à terceira ele é um fator comum. Tanto 24, tanto 8 quanto 56, ele tem um máximo divisor comum. Ele tem um número que divide todos esses aqui ao mesmo tempo. Então, a gente tem que aplicar também, né, um número aqui que divide todos esses outros, né? Caso você não consiga anotar qual vai ser o máximo divisor comum entre 24, 8 e 56, você aplica o MDC. Então, vamos tirar o MDC daquela expressão, ó, de 24, 8 e 56. Vamos tirar o MDC, certo? Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio, né? Fazer uma linha reta aqui, ó. Linha reta. Vamos tirar o MDC dessa expressão. Então, aí eu vou fatorar esses números, ó, por 2, certo? 24 dividido por 2 dá 12, então vou escrever 12 aqui. 8 dividido por 2 dá 4. 56 dividido por 2 dá 28. Toda vez que eu tenho um número aqui que ele divide os três ao mesmo tempo, eu vou chamar esse número de fator comum, certo? Então, olha só, isso daqui vai ser muito... Todos os números são fator comum, eles vão ser muito importantes. Então, eu continuo dividindo por 2. Olha só, 12 dividido por 2 dá 6. 4 dividido por 2 dá 2. 28 dividido por 2 dá 14. Você viu aqui novamente que o 2 dividiu tanto o 12, o 4 e o 28, então ele também eu vou chamar ele de fator comum. Continuo dividindo por 2, olha só. 2, 6 dividido por 2 dá 3, 2 dividido por 2 dá 1, 14 dividido por 2 dá 7. Esse 2 aqui, novamente, ele é um fator comum. Por que um fator comum? Porque ele divide o 6, o 2 e o 14. Agora, não dá mais para continuar dividindo por 2. Eu vou passar por 3. Então, 3 vai ficar 3 dividido por 3 dá 1. Esse 1 bem aqui eu vou repetir. O 7 não dá para dividir, eu vou repetir. Então, olha só. Agora, eu tenho que dividir. O único número que divide o 7 vai ser o próprio 1 ou 7, né? Mas, no caso aqui, seguindo a regra de fatoração, tem que ser o 7. Então, aqui vai ficar o 1, e, no caso aqui, o 1 novamente. O 3, ele divide só esse 3, ele não divide o 1 e não divide o 7. Então, ele não é um fator comum, eu não vou usar ele para fazer o MDC. O 7 também é a mesma coisa. Então, o máximo divisor comum vai ser a multiplicação desses três termos. Né? Vai ser 2 vezes 2, aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, vai dar 8. Então, é como se fosse 2 elevado a 3, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, um número que divide que divide tanto o 24, o 8, o 56, ele é o 8. Então, ele também vai ser um fator comum. Então, eu vou colocar ele bem aqui também. Beleza?
Tranquilão? Então, olha só, 56. Vou começar por aqui, beleza? 24 dividido por 8, ó, 24 dividido por 8 dá 3, porque 3 vezes 8 é 24. Então, 24 dividido por 8 dá igual a 3, beleza? Agora, olha só, 5 elevado à quinta dividido x elevado à quinta dividido por x elevado à terceira. É uma divisão de potência. Numa divisão de potência, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou conservar a base ali, ó, que é o x, e vou subtrair os expoentes. 5 menos 3 dá igual a 2, beleza? Esse sinal de menos aqui eu vou repetir e vou continuar a operação. Ó. 8 dividido por 8 é 1. Então, esse daqui foi embora com esse. X elevado à quarta dividido por x elevado à terceira, uma outra divisão de potência. Então, o que eu vou fazer? Vou conservar a base é quem? É o x. E vou subtrair os expoentes. 4 menos 3 é 1. Então, eu vou deixar essa expressão bonitinha desse jeito aqui. Beleza? É como se eu cortasse esse com esse outro aqui. Resultou só em quem? Aqui, ó. Apenas nesse x bem aqui. Esse sinal de menos eu vou baixar, certo? E vou fazer esse cálculo aqui, ó. 56 dividido para 8 dá igual a 7. 56 dividido por 8 dá 7. Então, aqui vai embora, ficou 7. Então, eu venho e coloco o 7 aqui, ó. X elevado à terceira dividido por x elevado à terceira, né? Divisão de potência. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. A base é quem? Não é o x? 3 menos 3, 0. Todo número elevado a 0 é igual a quanto? A 1. Então, não tem necessidade de eu colocar o 1. Beleza? Então, olha só, isso daqui foi a fatoração também, colocando um fator comum em evidência. Beleza? Vamos passar para mais um exercício. Olha só, esse daqui foi um cálculo maior, então, faça uma repetição desses exercícios para fixar melhor. Vamos passar para esse daqui, ó. Vamos lá. Essa outra expressão bem aqui, né, eu consigo observar, por elas também serem um pouco maior, que eu vou aplicar a fatoração por agrupamento. Eu vou observar aqueles termos que têm um fator em comum. Olha só, vou analisar esses dois aqui e depois vou organizar esses dois. Né? Vou transcrever essa operação aqui, ó, que é A elevado ao quadrado mais A vezes B mais AX mais BX. Transcrevi ele. O que esses dois termos aqui eles têm em comum? Pensa um pouco. Não é o A? E sempre eu vou colocar aquele A que tem o menor expoente. Olha só, aqui tem um 2, esse daqui tem um 1. Então, eu vou colocar apenas o A. Então, vou dividir por A e vou dividir por A. Beleza? Então, eu já sei que o meu A ele vai ser o quê? Um fator comum. Então, eu vou deixar ele bem aqui, que vai multiplicar uma expressão que eu vou colocar aqui. Agora, eu vou aplicar o mesmo procedimento para esses dois bem aqui. Ó. O que a x mais bx eles têm em comum? Pensou? O x, né? Esse daqui tem o x, esse daqui também tem o x. Esse sinal de mais eu vou baixar. O meu fator em comum é quem? O x. O x vai multiplicar alguma coisa que eu coloco entre parênteses. Aí eu volto para fazer essas contas. A elevado ao quadrado dividido por A. Divisão de potência. Eu conservo a base e vou subtrair os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, fica A elevado a 1 aqui embaixo, né? É como se eu cortasse esse 2 com esse Azinho bem aqui. Resultou em quê? No A. Esse sinal de mais aqui, ó, eu vou baixar ele para cá, certo? E aqui, AB dividido por A. A dividido por A dá 1. 1 vezes B resultou em quê? Em B. Então, é como se eu cortasse. Vou reescrever o B aqui, ó. Beleza? O sinal de mais aqui, eu já escrevi ele aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento para essa expressão. AX dividido por X, esse X vai embora com esse, resultou em quê? No A. Esse sinal de mais eu vou baixar, aplicar a mesma coisa aqui, ó. Esse X vai embora com esse X, sobrou quem? O B. Beleza? Agora, observa novamente essa expressão. O que o A e o X ele tem em comum?
não é o A mais B? Então, eu vou dividir tanto esse lado aqui por A mais B. Por A mais B dividido por A mais B, certo? Então, A mais B eu coloquei no denominador, aquele número que eu coloco no denominador é o número que é o meu fator em comum. Então, eu vou colocar aqui, ó, A mais B, certo? Fechei parênteses, que multiplica uma expressão que vai ser a resultante. Esse A mais B vai embora com esse A mais B, né? A mais B dividido por A mais B é igual a 1, que multiplica A. Então, fica o A bem aqui. Mais a mesma coisa aqui, ó. Esse foi embora com esse. A mais B dividido por A mais B é 1. 1 vezes X resultou no X. Então, nessa questão, na letra D, a gente aplicou a fatoração por agrupamento. Eu reagrupei esses termos e achei um fator comum para eles, depois eu reagrupei esse termo, achei um fator comum para eles. Resultou em uma expressão aqui embaixo. Achei novamente um fator comum e resultou nessa expressão bem aqui. Se eu aplicar a propriedade da distributiva, né, A vezes X, vai me resultar no meu polinômio inicial. Vamos aplicar aqui, ó, letra E. Olha só. Aplicação do método, vou repetir a expressão A, que multiplica x mais y, menos o B, que multiplica x mais y, certo? O que esse lado tem em comum com esse outro lado? É o x mais y. Então, eu vou dividir aqui, ó, por x mais y. Esse outro aqui também eu vou dividir por quem? Por x mais y. Vou colocar entre parênteses eles aqui, ó. Beleza? Então, aquilo que eu coloco no denominador vai ser o meu fator comum, que é o meu A mais Y, certo? Que ele vai multiplicar uma expressão resultante que vai estar entre parênteses. Então, olha só, esse daqui ó, vai embora com esse, resultou o quê? O A. O sinal de menos eu vou repetir, esse vai embora com esse, sobrou quem? O B. Pronto, fiz a fatoração aí por fator comum em evidência. Vamos para essa outra expressão aqui. X elevado a 7 mais x elevado a 5 mais x elevado à terceira. O que eu falei? Toda vez que nós tivermos uma potenciação dessa forma, eu vou escolher o fator que tem o menor expoente. Qual é o fator que tem o menor expoente? Né? O x elevado à terceira? Então, eu vou reescrever essa expressão, que vai ficar assim, ó. X elevado a 7 mais x elevado a 5 mais x elevado à terceira. Vou dividir todo mundo por quem? Por x à terceira. X à terceira. Aqui também eu vou dividir por x à terceira. E aqui também eu vou dividir por x à terceira. Beleza? Então, x à terceira vai ser o meu fator comum. Então, vai ficar aqui, ó, x à terceira, que vai multiplicar alguma coisa que vai resultar. Então, olha só, x elevado à sétima dividido por x elevado à terceira. Divisão de potência. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Conservei a base, que é o x, vou subtrair o expoente. 7 menos 3, 4. Resultou no 4 aqui em cima do x. Beleza? A mesma coisa aqui, divisão de potência. Vou transcrever esse mais, certo? X elevado à quinta dividido por x elevado à terceira. Eu conservo a minha base, que é o meu x, e subtraio os meus expoentes. 5 menos 3 dá igual a 2. Esse sinal de mais eu vou copiar. Vou aplicar a mesma coisa aqui, ó, x elevado à terceira dividido por x elevado à terceira. Vou conservar a base e subtrair os expoentes. 3 menos 3 dá 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, resultou em 1. Então, aqui está o meu polinômio fatorado, beleza? Vamos passar para essa expressão bem aqui, ó. Essa daí, ela já é um pouquinho mais sofisticada, né? Digamos assim. Mas é a mesma coisa, olha só. Esses dois membros aqui, ó, eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? Não é o 2? Não é o 2? Opa, aqui é um K, viu? Não é um 2 que eles têm em comum? Então, eu vou dividir por 2. Eu vou copiar essa expressão aqui, ó. Vai ficar 2 vezes B
elevado ao quadrado mais 2 menos b elevado ao quadrado vezes k menos k. Beleza? Então, olha só, o que esses dois aqui têm em comum? Não é o número 2? Então, eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Certo? O que esses dois aqui têm em comum? Não é o k? Então, eu vou dividir aqui por k e também vou dividir aqui por k. Beleza? Aquilo que eu coloco no denominador é o meu fator comum. Então, vai ficar o 2 que multiplica alguma coisa bem aqui. Beleza? Então, olha só. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes b ao quadrado é como se eu eliminasse esses dois aqui, ó, que fica b elevado ao quadrado. Esse sinal de mais eu vou repetir. Certo? 2 dividido por 2 dá 1. Beleza? Esse sinal de menos bem aqui eu vou baixar. Então, o k eu coloquei no denominador, ele é o meu fator comum, que vai multiplicar alguma coisa que vai ficar dentro dessa expressão bem aqui. Certo? Observa bem, ó. B elevado ao quadrado vezes k dividido por k. K dividido por k, 1. 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. Certo? Agora, olha só. Agora, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque, olha só, o que eu vou fazer aqui, ó. Por que esse sinal de menos eu não vou poder baixar? Certo? Não vou poder baixar esse sinal de menos porque a gente vai ter que pensar um pouquinho. Eu vou resolver essa expressão bem aqui e depois nós vamos discutir qual sinal que colocaremos aqui. Certo? Então, ó, k dividido por k dá igual a 1. E aí, mas qual é o sinal? Observa bem que quando eu aplicar a propriedade da distributiva, que é multiplicar o quê? K vezes b ao quadrado tem que me resultar b ao quadrado vezes k. Quando eu multiplicar k vezes menos k vezes 1, tem que me retornar o menos k. Olha só, se eu colocar o menos aqui, ó, ficaria menos k vezes menos 1. Menos com menos daria mais e estaria errado. Ela não me retornaria a minha expressão original. Então, eu teria que colocar o sinal positivo aqui. Ó. Por que o positivo? Porque quando eu multiplicar, ó, menos k vezes b elevado ao quadrado vai me resultar nessa expressão. Quando eu multiplicar ó, menos com mais, vai dar menos, lá em cima. Certo? Então, k vezes 1 vai dar k. Beleza? Tem que pensar um pouquinho nessa parte aí. Agora, eu volto a pensar nessa expressão de modo em comum. O que esse lado aqui tem em comum com esse outro aqui? Não é o b elevado ao quadrado mais 1? Não é b elevado ao quadrado mais 1? Então, eu vou dividir esse lado aqui por b elevado ao quadrado mais 1, certo? Dividido por b elevado ao quadrado mais 1. O número, a expressão que eu coloco no meu denominador, ela é o meu fator comum. Então, vai ficar b elevado ao quadrado mais 1, certo? Entre parênteses, que vai multiplicar uma expressão que eu vou colocar bem aqui dentro. Então, ó, b elevado ao quadrado mais 1 dividido por b elevado ao quadrado mais 1 vai dar igual a 1. 1 vezes 2, 2. Então, essa expressão aqui vai embora com essa, ficou quem? O 2. Beleza? Esse sinal de menos aqui, agora eu vou baixar ele e aqui vou fazer a mesma operação que vai resultar. Beleza? Ó, b elevado ao quadrado mais 1 dividido por b elevado ao quadrado mais 1 vai resultar em 1. 1 vezes k resultou em k. Então, aqui está a minha expressão fatorada. Beleza, galera? Então, galerinha, essa parte aí por fatoração, por fator comum e evidência, os exercícios são esses. Procurem mais exercícios aí para vocês praticarem bastante. Repetem todos esses passos que eu fiz, porque é muito importante. Uma coisa é ver eu desenvolver esses cálculos, outra coisa é vocês desenvolverem esses cálculos, né? Quando nós estamos desenvolvendo esses cálculos é onde encontramos as nossas dificuldades. Então, matemática ela se aprende fazendo, pensando, refletindo, apagando, fazendo de novo. Belezinha? Então, eu vou ficando por aqui
E na próxima aula a gente vai aprender um próximo método de fatoração de polinômios, beleza? Então, nós já aprendemos 2, faltam mais 3, tranquilo? Até a próxima e foi um prazer. Fui!